Bom dia, sétimo ano, continuando a nossa aula da semana do dia 20 até o dia 24 de julho. Estamos trabalhando com circunferência, então é lá no capítulo 12 do livro, na página 270 mais ou menos, tá bom? Vocês podem abrir o livro para verificar. Bom, eu peguei uns exercícios que eu inventei aqui, que eu elaborei, para a gente dar uma treinadinha. Então, o que vocês têm que tomar cuidado naquela aula passada que eu falei? O diâmetro são dois raios, ó. 1, 2. Conseguem perceber? Ó, que aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. Por isso que eu falo que o diâmetro é igual a dois raios, ó. 1, 2. Então, se eu disser que esse diâmetro aqui vale 10, o raio vai ser 5. 5 com 5, 10. Uma circunferência tem infinitos raios. Eu posso desenhar vários raios aqui, ó. Se eu pegar canetas de outras cores, eu posso vir, ó, fazer outro raio amarelo. Eu posso vir aqui fazer outro raio de outra cor. Tá vendo? Todos eles têm a mesma medida. Se eu pegar a régua, ó, tá dando 3,5 aqui. Se eu for medir o outro, também, porque eles são da mesma circunferência. Então, eu vou fazer uns exercícios aqui, ó. Calcule o diâmetro de uma circunferência de raio igual a 2,1. Bom, se o raio vale 2,1, aqui é 2,1, aqui é 2,1. O que você tem que fazer? Duas vezes, porque o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Então, se eu fizer duas vezes 2,1, eu vou ter que o diâmetro é igual a 4,2. Eu sei fazer de cabeça. Não precisa fazer a continha, mas se você quiser, você pode fazer assim, 2 vezes. Aí, no lugar do raio, você coloca o valor, ó, 2,1. Aí, quando você fizer a multiplicação, você vai ter o resultado. Mas dá para fazer de cabeça, né? Então, vou fazer aqui. Se o raio valesse 4,4, quanto que é seu diâmetro? Vezes 2, ó. Então, a gente ia ter 8,8. Tá vendo que facinho? E se eu fizesse o contrário, pessoal? Calcule o raio agora, ó, de uma circunferência, sabendo que o diâmetro mede, ó, o diâmetro vale 10. Então, o raio é a metade. Então, quando eu pergunto o raio, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir, então, por 2. Porque vamos voltar lá no desenho. O raio não é a metade? Metade não é dividir por 2? Então, nesse caso, eu vou dividir por 2. Se eu conheço o diâmetro, então eu vou dividir por 2 e eu vou ter 5,1. E aqui, se o meu diâmetro vale 8,3 e eu fizer a divisão por 2, eu vou descobrir que o meu raio vale 4,15 centímetros. Tá bom? Então, é só pegar a calculadora e fazer o cálculo. Pausa o vídeo e copiem esses exemplos no caderno. Tá bom? Vocês devem copiar os exemplos e depois fazer as atividades que eu deixei no Classroom aí nas instruções. Bom, vamos para o próximo exemplo que eu vou fazer aqui com vocês. O próximo que eu vou fazer com vocês é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o outro problema que eu quero resolver com vocês, ó. Um exercício mais elaborado, tá bom? Então, ó. Determine o contorno do terreno circular com diâmetro de 23. Então, eu vou começar a tirar as informações do problema. O diâmetro é igual a 23 metros. Se eu preciso dar 2 voltas de arame nesse terreno, quantos metros devo comprar? Ele quer saber quantos metros a gente deve comprar para contornar, ó, esse terreno. Bom, o que eu falei para vocês naquela aula anterior? Eu não usei aquela fórmula que a gente descobriu, ó. Porque como que eu vou lá medir esse terreno? Eu não tenho como eu ir lá. Então, eu vou usar a fórmula do contorno. Então, eu tenho que lembrar, vou escrever ela aqui, ó. Contorno é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o 2 é fixo. Quanto que vale o π que eu falei mesmo? 3,14, lembra? Ó o π aqui. 3,14, sempre.
3,14. Quanto que é o raio desse terreno? Ah, a gente vai ter que calcular. O raio desse terreno é a metade. A metade de 23 vai ser 11,5 metros. Aí a gente coloca aqui. Aí você pega a sua calculadora e multiplica. Multiplica 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 11,5, o contorno vai dar 62,230 metros. Ó, 62 metros e 23 centímetros vai dar. Só que ele quer dar 2 voltas de arame. Então, eu vou fazer esse 62,23 vezes 2, que vai dar 134,46. Gente, então eu preciso comprar 134 metros e meio praticamente, né? De arame para dar 2 voltas aqui. Sabe quando a gente vai fazer uma cerca? Aí você põe um arame embaixo, coloca o outro em cima, coloca os palanques, né? Para cercar. Às vezes você quer fazer uma horta, você quer cercar. Geralmente as pessoas fazem retangulares, mas cada gosto é gosto. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma fonte, aí você faz o contorno com tijolos, aí eles calculam quanto que vai ser de metro, quantos de tijolos teremos que comprar. Então, isso é muito usado na engenharia, na construção, na arquitetura. Não existe casa redonda, mas nós temos muitas outras coisas que podem ser circulares nos jardins, não é mesmo? Então, o contorno é muito usado. Temos que memorizar. O que a gente precisa memorizar? O contorno e o π. E precisamos saber que o diâmetro são 2 vezes o raio e que o raio é a metade do diâmetro. Então, são todas as coisas fundamentais da aula que vocês precisam memorizar. Então, assistam os vídeos, copiem os exemplos e resolvam os exercícios que eu deixei aí para treinar, que são exercícios semelhantes a esses que eu fiz com vocês. Boa aula, bom trabalho para vocês. Beijos!